Limite Zero, Joe Vitale. Como criar resultados mais rápidos. Apesar de todos os depoimentos que você leu no capítulo anterior, eu ainda tinha as minhas dúvidas. Eu disse ao Dr. Hughlem que nem sempre eu conseguia ver resultados imediatos quando fazia a limpeza. Ele replicou: se você pudesse ver o conjunto de resultados da sua limpeza e da limpeza dos outros, você ficaria assombrado e faria mais limpeza. Você retém os erros do mundo na sua alma, assim como eu os retenho na minha. Ele acrescentou: o discernimento de Shakespeare é realmente incrível. Pobre alma, centro da minha terra corrompida, escrava desses poderes rebeldes que te cercam. Soneto 146. Shakespeare observa que a razão, o intelecto, causa a loucura, a confusão e a falta de objetividade. Além da razão é perseguido e assim que é obtido. Além da razão é odiado, como uma isca engolida, propositalmente colocada para enlouquecer aquele que a toma. Soneto 129. Shakespeare enfatiza o problema das memórias. Quando nas sessões de doces pensamentos silenciosos, evoco a lembrança de coisas passadas, lamento a falta de muitas coisas que busquei, e com antigas aflições renovadas lastimo o desperdício do meu precioso tempo. Posso então sofrer pelas mágoas passadas e recontar cada tristeza com o coração pesado, a triste lembrança de coisas que já sofri e que padeço novamente como se antes não o tivesse feito. Soneto 30. Morna enfatiza o propósito da dádiva da vida da divindade. Purifique, apague e encontre o seu propósito Shangri-La. Onde? Dentro de si mesmo. Shakespeare e Morna são mensageiros que oferecem vislumbres sobre o mistério da existência. Eu era a pessoa mais liberal e tolerante do mundo, pelo menos a pessoa chamada Joe Vitale ou mesmo o Awakua. Mas eu ainda não estava compreendendo a essência do que o Dr. Hughlem tentava me dizer, mas perseverei. Lembrei-me do que escrevi nos meus livros anteriores. A confusão é aquele estado maravilhoso que antecede a clareza. Bem, eu me encontrava nesse estado maravilhoso. Muitos terapeutas procuram o Dr. Hughlem queixando-se de que estão se sentindo doentes ou achando que não conseguem curar as pessoas que atendem. Consegui me identificar com eles. Comecei um programa de coaching de milagres e queria que os meus coaches entendessem que a maneira de curar os outros era curando a si mesmos. Os outros, na realidade, já eram perfeitos. O Dr. Hughlem explicou isso em um e-mail da seguinte maneira: um aluno da turma de identidade própria por meio do Ho'oponopono deste último fim de semana na Califórnia gritou de repente no meio da sessão da tarde enquanto eu falava: meu Deus, agora eu sei por que fico enjoado quando pratico a cura com os meus clientes. Tenho deliberadamente assimilado as aflições deles e não preciso fazer isso. Posso simplesmente fazer uma limpeza nas aflições para que elas vão embora. O aluno captou parte do discernimento que os agentes de cura não captam, ou seja, que o problema não é o cliente. O problema não é o agente de cura. O problema é o que está na mente de Shakespeare quando ele diz que, com antigas aflições renovadas, lastimo o desperdício do meu precioso tempo. O problema são as memórias de erro reencenadas no subconsciente, no unihipile, que o agente de cura compartilha com o cliente. A identidade própria por meio do Ho'oponopono é um processo de solucionar problemas de arrependimento, perdão e transmutação que qualquer pessoa pode aplicar a si mesma. É um processo de suplicar a divindade que converta as memórias de erro no unihipile em zero, em nada. O mesmo acontece com você. As memórias de erro no seu unihipile são problemas reencenados, estejam eles relacionados com o peso, com o seu filho ou com qualquer outra coisa. E a mente consciente, o intelecto, não tem nenhuma dica de como resolver o problema. Na verdade, ela não tem a menor ideia do que está acontecendo. Por ser este o caso, o Ho'oponopono faz um apelo à divindade interior, aquela que tem o conhecimento, para que ela converta em zero quaisquer memórias que possam estar sendo reencenadas no unihipile. É preciso deixar uma coisa bem clara: as expectativas e as intenções não exercem nenhum impacto na divindade, porque a divindade fará tudo à sua maneira e no seu tempo. Embora eu ainda não estivesse entendendo nada disso, compreendi o poder de dizer eu te amo. Isso me pareceu bastante inocente. Que dano eu poderia causar se dissesse eu te amo
problema o tempo todo? Nenhum, na verdade zero. O Dr. Hughley me explicou certa vez o seguinte: para que possamos abrir o caminho para o influxo do divino, precisamos primeiro cancelar as memórias. Enquanto as memórias, bloqueios, limitações estão presentes no subconsciente, elas impedem a divindade de nos dar o nosso pão de cada dia. Comecei a sentir que essa ferramenta Eu Te Amo de limpeza, purificação e obliteração precisava ser compartilhada com o mundo. Como sou um empreendedor competente, pude enxergar um produto neste caso e conversei com um dos meus parceiros comerciais, Pat O'Brien, a respeito de produzir um áudio especial do método. Ele logo concordou. Enquanto ele compunha a música, eu gravava as 4 frases. Também escrevi a cópia do site. O site e o áudio se tornaram um best-seller para Pat e para mim. No entanto, o que transmitiu uma sensação melhor do que as vendas foi o fato de que estávamos ajudando pessoas a despertar para o poder de um simples processo de limpeza. Imagine a ideia de milhares de pessoas dizendo eu te amo. Mark Ryan, o amigo que me falou pela primeira vez a respeito do misterioso terapeuta que ajudava a curar criminosos com problemas mentais, também se juntou a mim para criar um produto baseado nas ideias do Dr. Hughley. Mark e eu desenvolvemos um DVD subliminar. A ideia é tornar a mudança fácil e tranquila. Tudo o que você faz é colocar o DVD em qualquer aparelho, relaxar e assistir ao programa. Você vai ouvir histórias contadas por Mark ou por mim e uma música original. Conscientemente, você verá os belos cenários como ilhas e nuvens. O que não verá conscientemente são mensagens subliminares que reluzem na tela apenas por alguns momentos. Essas mensagens são como telegramas enviados para o seu inconsciente. Elas exibem rapidamente as palavras necessárias para ajudá-lo a se livrar de qualquer ressentimentos para poder sentir amor. O DVD inteiro foi concebido para ajudar as pessoas a perdoar e amar novamente. Esse produto foi desenvolvido para ajudar as pessoas a eliminar os bloqueios negativos dentro de si mesmas. À medida que elas iam se purificando, chegavam mais perto de experimentar a felicidade de viver sem limite. Comecei a descobrir que eu estava tendo ideias à medida que eu continuava a limpeza. Passei a chamar isso de marketing inspirado. No passado, eu poderia tentar criar um novo produto combinando ideias ou produtos existentes. Agora, eu estava descobrindo que era muito mais eficaz e menos estressante simplesmente deixar que as ideias surgissem. Em seguida, tudo que eu precisava fazer naquele ponto era agir em função delas. Foi assim que Pat e eu produzimos a gravação Eu Te Amo. Foi dessa maneira que Mark e eu criamos o DVD subliminar. A ideia apareceu na minha cabeça e eu agi motivado por ela. Se você parar para pensar nas implicações do que acabo de expor, talvez fique assombrado. O que estou dizendo é que a purificação permanente é mais importante do que qualquer outra coisa. Quando você faz a limpeza, ideias chegam a você e algumas delas poderão torná-lo muito, muito rico. O Dr. Hughley oferece várias maneiras de fazer essa limpeza ininterrupta que ele mesmo criou. Uma delas é um símbolo que chegou a ele em um dia de inspiração, que é o seguinte: ele colocou o símbolo no seu cartão de visita e mandou colocá-lo em adesivos e botões. A palavra Sipor significa, diz ele, limpar, apagar, apagar, enquanto voltamos ao porto, o estado zero. Como hoje estou convencido de que a limpeza é o único caminho para obter resultados mais rápidos, eu uso 2 broches. Também coloco um adesivo com o símbolo em tudo, no meu carro, no meu computador, na minha carteira, no meu equipamento de ginástica. Eu o colocaria na minha testa, se eu não achasse que ficaria muito esquisito. É claro que sempre posso fazer uma tatuagem. Certo dia, quando o Dr. Hughley veio me visitar para uma conversa sobre o livro que você tem nas mãos, eu lhe mostrei o meu novo cartão de visita. Um amigo tirara uma foto minha na frente do meu carro novo, um carro esporte exótico, montado à mão e fabricado fora de Atlanta. Eu sabia que parecia confiante e provavelmente irradiava prosperidade na fotografia, mas não tinha ideia de como a imagem era poderosa. Esta é uma ferramenta de limpeza, declarou o Dr. Hughley depois de examinar o cartão por alguns instantes. Você pode limpar as memórias e a negatividade passando o cartão de visita sobre as coisas, as pessoas ou você mesmo. Quer ele esteja certo, quer não, eu certamente me senti melhor em relação ao meu cartão e fiquei mais do que disposto a distribuí-lo para as pessoas. Imediatamente,
Balancei o cartão sobre o meu corpo para purificar qualquer negatividade que existisse ao meu redor. O Dr. Hewlem sorriu e deu uma risada. Dr. Hewlem disse que o logotipo da empresa para o carro, uma insígnia original com a imagem de um yin yang e um trevo de 3 folhas, também era uma ferramenta de limpeza. Ele fitou as cores vermelha, branca e azul com o trevo verde e disse que aquilo também era um símbolo poderoso para a limpeza. Como eu amo meu carro e o dirijo bastante, pensar que ele estava me limpando enquanto eu sentava ao volante me fez sorrir. E a coisa mais bonita a respeito do meu cartão de visita é que ele contém uma foto do meu carro com a insígnia no capô. Assim, o cartão de visita é uma ferramenta de limpeza duplamente poderosa. Tenho certeza de que esse tipo de conversa faz com que as pessoas pensem que o Dr. Hewlem está maluco. No entanto, quer você ache que ele é louco, quer não, os resultados que eu e outras pessoas estamos obtendo com ferramentas de limpeza malucas, como o meu cartão de visita ou o desejo dele do Cipor, são genuínos. De qualquer forma, relacioná-los aqui não fará muita diferença se a sua mente for puramente cética. Afinal de contas, ouvir falar em pessoas que colam adesivo Cipor no escritório para aumentar as vendas provavelmente parece estúpido ou, na melhor das hipóteses, supersticioso. Bem, talvez se trate do efeito placebo. Funciona porque você acredita que funciona. Se for este o caso, recomendo que você continue a fazê-lo. Marvin, por exemplo, um profissional de vendas a respeito de quem você vai ler no próximo capítulo, está batendo todos os recordes de vendas de carro de luxo. Ele me disse que cola adesivos Cipor por toda a parte. Eu os coloco debaixo da minha mesa, no teto da sala, no computador, na cafeteira, debaixo dos carros, no showroom, na sala de espera e em inúmeros outros lugares, disse ele. Tampouco recebo um desconto para comprar os adesivos. Compro centenas deles e os colo em tudo quanto é lugar. Talvez seja a fé que ele tem na ferramenta de limpeza que a faça funcionar, ou talvez seja a ferramenta em si que faz todo o trabalho. Quem sabe ao certo? Um médico me disse certa vez o seguinte: a medicina como um todo envolve apoio e placebos. Se o meu cartão de visita é um placebo, ele é bem mais barato do que muitos outros. A minha opinião é a seguinte: se dá certo, faça-o. Purifique, purifique, purifique. Como receber mais prosperidade? O meu segundo seminário com o Dr. Hewlem foi diferente do primeiro. Embora a mensagem continuasse a ser a respeito de fazer a limpeza e apagar programas e memórias, a abordagem dele foi ainda mais relaxada e improvisada. Ele começou erguendo uma bola de beisebol e perguntando qual era o objetivo do jogo. Fazer um home run, respondeu uma pessoa. Ganhar o jogo, disse outra. Manter os olhos na bola, disse eu. Exatamente, replicou o Dr. Hewlem com seu forte sotaque havaiano. Para ganhar o jogo ou fazer um home run, é preciso manter os olhos na bola o tempo todo. Mas o que é o beisebol na vida de vocês? Todo mundo ficou em silêncio. A respiração, respondeu uma pessoa. Este momento, disse outra. O Dr. Hewlem percebeu que não estávamos entendendo o que ele queria dizer, de modo que deu uma resposta. O beisebol é a divindade, declarou. Precisamos permanecer concentrados em voltar para zero, sem memórias, sem programas, zero. Purificando, purificando, purificando. Tudo que você está aqui para fazer é limpar ou não limpar. Você pode escolher tudo o que quiser, mas você não decide se recebe ou não o que escolhe. Você confia na divindade, sabendo que ela fará o que é certo para você. Você acha que sabe mais do que a divindade? É muito pouco provável. Entregue-se. Purifique, purifique, purifique. A minha intenção é ficar em harmonia com a intenção do divino, disse eu ao Dr. Hewlem. Bom para você, Joseph. As intenções são limitações. Você decide que quer estacionar na primeira fila. Essa é sua intenção, mas a divindade lhe fornece uma vaga a 1 quilômetro de distância. Por quê? Porque você precisa andar mais. Entregue-se. Purifique, purifique, purifique. Passo mais 2 dias com o Dr. Hewlem. 13 pessoas estão na sala. Toda a ênfase é em como os problemas ocorrem. Vocês sempre terão problemas, declara ele. Resisto à declaração, mas mesmo assim a anoto. Purificar, purificar, purificar. Os problemas são memórias que estão sendo reencenadas, diz ele. As memórias são programas. Elas não são apenas suas, são compartilhadas. A maneira de liberar a memória é enviando amor para a divindade. Esta escuta e responde, mas da maneira que é melhor para todos, no momento certo para vocês. Vocês escolhem, mas não decidem. Quem decide é a divindade. Não entendi. Purifique, purifique, purifique.
Marvin, um homem alegre e sorridente das Filipinas, se levanta e explica que vende carros de luxo no valor de 150 milhões de dólares anuais sem tentar vender nada para ninguém. Ele simplesmente pratica uma limpeza permanente. Tudo que faço é dizer, eu te amo, o dia inteiro, explica ele no seu inglês com sotaque. Faço uma limpeza enquanto ouço as pessoas. Tudo que faço é purificar, purificar, purificar. Estou sempre fazendo uma limpeza. Você não tem nenhuma intenção? Perguntei cético. Imagino que ele esteja pelo menos pretendendo vender carros, já que esse é o seu trabalho. Nunca, respondeu ele. Não tenho expectativas. Simplesmente apareço no trabalho e faço a minha limpeza. Purifique, purifique, purifique. Passei 2 dias ouvindo histórias a respeito da limpeza narradas por pessoas como você e eu, mas tudo é muito difícil de aceitar. Apenas fazer a limpeza e dizer eu te amo e o mundo passa por uma transformação? Vendemos mais carros? Ganhamos mais dinheiro? Ah, não sei não. Você é totalmente responsável por tudo, afirma o Dr. Hughlem. Tudo está em você, tudo, não há exceções. Você precisa fazer a limpeza, caso contrário, não há purificação. Fazer uma limpeza no terrorismo? Purificar, purificar, purificar. Fazer uma limpeza na economia? Purificar, purificar, purificar. Fazer uma limpeza em... Preencha o espaço em branco. Purificar, purificar, purificar. Se faz parte da sua experiência, cabe a você fazer a limpeza, insiste o Dr. Hughlem. Quando faço uma pausa e ligo para casa para ver como estão Nerissa e os nossos animais de estimação, Nerissa me surpreende dizendo que passara o dia preparando uma surpresa para mim. Ela tinha uma longa lista de coisas a fazer. Fazer alguma coisa para mim não parecia provável. O que é? Pergunto. Uma grande surpresa. Digo que é. Você nunca vai adivinhar, nem mesmo em 1 milhão de anos, diz ela. Não me faça adivinhar. Não disponho de 1 milhão de anos. Antes de eu lhe dizer o que ela respondeu, vou recuar um pouco no tempo. Nerissa anda estressada por estar envolvida com um número excessivo de projetos. Ela não está conseguindo mantê-los em dia. Está trabalhando em um vídeo para mim e em outro para um cliente. Criou um software que deseja promover. Também tem que cuidar dos animais da casa quando estou viajando. Nerissa mal tem tempo para planejar o seu dia, que dirá trabalhar nos seus inúmeros projetos. Imagine então a minha surpresa quando ela me disse o seguinte: reformei seu closet. Purifique, purifique, purifique. Fico embasbacado. Arrumar o meu closet não estava na lista dela de coisas a fazer, nem mesmo na minha. Peguei todas as suas roupas, retirei as prateleiras, construí novas prateleiras, voltei a pendurar as suas roupas, coloquei as roupas que estavam empilhadas em cabides e reorganizei as roupas que estavam no chão. Isso é tão surpreendente para mim quanto se ela me dissesse que me fizeram um cheque no valor de, digamos, 5 milhões de dólares. Era inacreditável. O que a levou a fazer tudo isso? Perguntei. Já faz algum tempo que eu vinha querendo arrumar o seu closet, retrucou ela. Ela vinha querendo arrumar o meu closet? É possível, mas ela não tinha tempo. Isso aconteceu do nada. O Dr. Hughlem afirma que quando limpamos as memórias, o que tem lugar é a inspiração. Nerissa aparentemente se viu inspirada a arrumar o meu closet. E uma metáfora e a prova de que a limpeza interior conduz a resultados externos. Não podemos planejar quais serão os resultados externos. Repetindo, podemos escolher, mas não podemos decidir. Mais tarde, no quarto de hotel onde o Dr. Hughlem estava hospedado, ele e eu nos sentamos como mestre e discípulo. Mas devo comentar que ele me trata como mestre. Joseph, você é uma das 10 pessoas originais de Deus. Eu sou? Sinto-me lisonjeado, mas admito que não tenho a menor ideia do que ele está falando. Você veio ao mundo para ajudar a despertar o divino nas pessoas, explica o Dr. Hughlem. Os textos que você escreve são fascinantes. Este é o seu dom, mas existem mais coisas. Mais coisas? Purifique, purifique, purifique. Você é o homem J dos negócios, replica ele. Você sabe o que é isso? Não tenho a menor ideia, e digo isso a ele. Você é o Jesus dos negócios, explica ele, o batedor da mudança. Enquanto ele fala, eu penso que é melhor manter essa conversa em segredo. Ninguém jamais acreditará nela. Eu não acredito. Purifique, purifique, purifique. Quando eu estava com Morna, diz ele, refletindo sobre os anos que passou com a Kahuna, que lhe ensinou a forma atualizada do Ho'oponopono que ele ensina hoje. Durante os 5 primeiros anos achei que era louca. No entanto, certo dia, essa ideia desapareceu. O estilo do Dr. Hughlem é divagante, poético e visionário. Ele parece usar simultaneamente o lado direito e o esquerdo do cérebro, enquanto o restante de nós se apoia apenas em um dos lados. Ele para de me dizer que sou o salvador dos negócios e passa a falar a respeito de Morna. De certa maneira, isso é cativante. Estou
fascinado. Quero saber mais. Há um ar ao redor da sua cabeça, Joseph. Comenta o Dr. Hughlem, enxergando uma coisa que eu não vejo nem sinto. Ele é formado por símbolos monetários, como águias. Por alguma razão, senti o ímpeto de mostrar a ele um anel que eu estava usando. É um anel de ouro maciço, com 2.500 anos de idade, da Roma antiga. Ele estendeu a mão e eu coloquei o anel na palma da mão dele. A palavra gravada no anel é latina. Eu explico. Fidem significa fé. O Dr. Hughlem fica em silêncio enquanto segura o anel. Ele parece estar recebendo imagens ou impressões. Fico em silêncio enquanto ele parece estar entrando em sintonia com o anel. Você foi um grande orador em uma vida passada, diz ele, mas foi cercado por um multirão e assassinado. Este anel está curando essa memória para você. Isso é interessante. Frequentemente eu tinha lampejos de ter sido um orador famoso no passado, mas eu sentia medo de falar em público hoje porque fui assassinado no passado depois de um discurso. Eu achava que se tratava de uma memória criada pelo ego e não uma vida passada. De alguma maneira, o Dr. Hughlem captou a memória ao segurar o meu anel. Eu raramente uso, confessei. Use-o, disse ele, sempre. Ele olha fixamente para o anel. É incrível, comenta o Dr. Hughlem. Este anel foi usado por um agente de cura que sabia o valor de conhece a ti mesmo. Estou fascinado. O Dr. Hughlem tem a aura de um mar calmo em uma tempestade de realidade. Enquanto o mundo rodopia ao seu redor, ele parece imóvel. Ele fala o que sente, aceitando qualquer coisa que aconteça e seja dita. Ele me fita e olha para os meus pés. Joseph, meu Deus, eu deveria estar sentado aos seus pés, diz ele, genuinamente emocionado com alguma coisa que está vendo em mim. Você é como os deuses. Purifique, purifique, purifique. Estamos aqui para fazer uma limpeza. Lembra ele a todos nós durante o treinamento do fim de semana. Limpem sempre, incessantemente, de maneira a purificar todas as memórias para que o divino possa nos inspirar a fazer o que viemos ao mundo para fazer. Purifique, purifique, purifique. Durante o treinamento, percebo que fiz uma limpeza em um dos meus livros, mas não em outro. Eu passara algum tempo amando The Attractor Factor, que se tornou um best-seller número 1 da lista. Entretanto, não passei muito tempo amando meu outro livro, que não vendeu tão bem. Entendi isso como um ímpeto de energia subindo pela minha coluna, e por este motivo que o livro não tinha vendido tão bem quanto os outros. Quando participei do meu primeiro treinamento, aprendi que eu poderia usar a borracha da extremidade do lápis para ajudar na limpeza. Eu dava pancadinhas no objeto com a borracha. É isso, é um símbolo ou até mesmo um fato de limpar memórias. Deixei à vista um exemplar do meu novo livro na ocasião e coloquei o lápis sobre ele. Todos os dias, durante meses, dei pancadinhas nele. Sempre que eu passava pelo livro, eu parava, pegava o lápis e dava pancadinhas no exemplar com a extremidade onde estava a borracha. Você pode me chamar de maluco, mas esse era um acionador psicológico destinado a me ajudar a purificar quaisquer memórias ao redor do livro. Bem, o livro veio a ser um best-seller instantâneo e permaneceu durante 4 dias em primeiro lugar na lista dos mais vendidos. As empresas grandes compraram milhares de exemplares. A Walmart fez um estoque. Ele foi destacado na revista Woman's Day. Mas eu não fizera nenhuma limpeza em um outro livro, e este livro foi lançado. Chegou perto da lista dos best-sellers, mas não alcançou os 10 mais vendidos. Também coordenei um grande golpe de publicidade para tentar atrair atenção para o livro. Ele recebeu alguma atenção, mas não obteve vendas imediatas. Conversei com o Dr. Hughlem a respeito do assunto. Mergulhe mentalmente o livro em um copo d'água com uma fruta dentro, recomendou ele. Eu sei que parece loucura, mas assinale a data de hoje, mergulhe o livro na água e veja o que acontece. Ele também me surpreendeu ao perguntar a respeito de Oprah. Você quer aparecer no programa dela? Gaguejei que adoraria que isso acontecesse em algum momento. Naquela ocasião, eu ainda não estivera no Larry King Live Show, de modo que o programa de Oprah me parecia um salto e tanto. Você precisa estar purificando para não ter um bloqueio, recomendou o Dr. Hughlem. Purifique, purifique, purifique. 2 autores foram ao programa dela e tiveram um bloqueio. Ele explicou. Eu não quero que isso aconteça, comentei. Você precisa desistir da ideia de que as pessoas fazem as coisas por você. Elas fazem as coisas por si mesmas. Tudo que você precisa fazer é uma limpeza. Purifique, purifique, purifique.
Antes de me despedir do Dr. Hughlem nessa viagem, voltei a lhe fazer perguntas sobre os anos em que ele foi psicólogo da equipe do hospital onde estavam os criminosos que sofriam de doenças mentais. Quero que você entenda bem uma coisa, me disse ele. Não foi fácil e não fiz tudo sozinho. Fui embora desejando saber mais, muito mais. Purifique, purifique, purifique. Parece que todo mundo que faz Ho'oponopono tem uma história fascinante para contar. Por exemplo, prezado Dr. Hughlem, participei recentemente da reunião de Ho'oponopono na Filadélfia. Quero lhe agradecer profunda e humildemente do fundo do coração por ter me feito relembrar o caminho para o lar. Sou eternamente grata ao Divino, ao Senhor e a todas as crianças que o ajudaram a realizar esta obra de ensinamento. O que se segue é uma espécie de depoimento em resposta ao seminário. É uma maneira de compartilhar com aqueles que poderão duvidar do poder do Ho'oponopono. Se for proveitoso divulgá-lo, por favor, faça-o. Se não interessar, descarte-o e que possa a minha gratidão a todos ser suficiente. Agradeço a todos do fundo do meu coração. Que Deus lhes conceda paz, sabedoria, saúde e uma longa vida na qual possam purificar e voltar para o lar. Muito, muito amor e bênçãos, Dana Wayne. Depoimento da reunião de Ho'oponopono na Filadélfia. O Dr. Hughlem iniciou o seminário com uma palestra e desenhos. Ele expôs a cosmologia do Ho'oponopono. Ele nos perguntou: quem são vocês? O que vocês sabem? Juntos exploramos a incrível, eterna, ilimitada, total, completa, vazia realidade zero do nosso verdadeiro eu, da qual toda a paz emana. Ele a chamou de lar. Em seguida, investigamos com ele a natureza do que é um problema. Vocês já repararam, perguntou ele, que sempre que há um problema vocês estão presentes? Isso lhes diz alguma coisa? Como o velho Sócrates, ele nos engajou no processo, instigando-nos com perguntas e respostas. Mal sabia eu que o Dr. Hughlem estava habilmente exumando essas memórias e opiniões ocultas para a limpeza e a transformação. Capturada na rede, levantei a mão, fiz perguntas e comentários. Entretanto, à medida que os dias foram passando, comecei a ter a impressão de que todas as vezes que eu fazia uma pergunta ao Dr. Hughlem, ele me menosprezava. Eu me senti desrespeitada. Cada resposta me queimava e eu me sentia publicamente envergonhada e humilhada. Domingo de manhã, eu estava tão zangada com o Dr. Hughlem que senti vontade de ir embora. Eu chegara à conclusão de que ele era arrogante, controlador e dominador. Fiquei sentada no meu lugar, atormentada, zangada, prestes a chorar. Eu estava muito zangada e queria ir embora, sem ter certeza se iria ou não deixar o local. Levantei-me e fui até o banheiro, com medo de começar a chorar bem ali, na sala da reunião. Eu me sentei em um dos compartimentos cheios de amônia e senti a fúria na qual a minha raiva se transformara. Oh, a fúria que eu sentia era assassina. Uma parte de mim não queria abandonar aquela raiva, mas outra coisa insistia comigo para que eu não parasse de dizer: me perdoa, e eu te amo. Fiquei repetindo sem parar essas palavras para a fúria. Em seguida, compreendi que esse não era um novo sentimento, que eu sentira anteriormente essa mesma fúria se infiltrar e se disfarçar como uma lenta queimadura no segundo plano da minha consciência, sempre que o meu marido me rebaixava ou sempre que minha mãe advogada insistira que eu estava com a razão. Oh, e ela era dessas pessoas capazes de fazer o preto parecer branco, confundindo o coração inocente desta criança. E então compreendi, entendi tudo. Eureka! Descobri, é uma antiga memória, o feixe de luz no meu olho, o feixe de luz que eu lanço no coração dos outros. Essa é a espada da memória que carrego no coração e arrasto para o meu agora, e com a qual eu mato os outros. O Dr. Hughlem, a minha mãe, o meu marido Bush, Saddam Hussein, qualquer um que eu possa acusar e matar lá fora. É sobre isso que o Dr. Hughlem está falando, o ciclo contínuo da fita que não para de tocar. Não fui embora. Voltei para a sala de conferência e senti uma calma profunda durante o resto do dia. Fiquei repetindo mentalmente em silêncio: sinto muito, por favor me perdoa, obrigada, eu te amo. Quando o Dr. Hughlem respondeu às perguntas depois disso, não senti nenhuma das emoções anteriores. Senti apenas amor emanando dele. Ele não mudara em nada. Algo dentro de mim se modificara.
Algum tempo depois de eu ter voltado para o recinto, o Dr. Hughlem narrou uma experiência pessoal relacionada com a sua própria introdução ao Ho'oponopono. Ele havia abandonado o curso, não uma vez, mas sim 3 vezes, achando em cada uma delas que o instrutor era maluco e perdendo nas 3 vezes o dinheiro que investira no seminário. Será que ele sabia o que eu estava pensando? Será que ele sabia que eu quase fora embora por achar que ele era louco? No intervalo seguinte, aproximei-me cautelosamente do Dr. Hughlem. Ele me explicou com muito amor que a antiga memória, frequentemente repetida, da denominação masculina havia erguido a cabeça. Ele explicou que era uma memória comum para muitas pessoas e que para curá-la era preciso grande persistência e diligência. Foi somente quando voltei para casa que eu começaria a compreender a profundidade da cura que tivera lugar em mim no seminário. Durante todo o fim de semana, o Dr. Hughlem nos forneceu ferramentas para a transformação. Ferramentas essas que desafiam diretamente o intelectualismo. Sem esperar resultados, obedientemente, porém com cetismo, segurei o lápis, disse gota de orvalho e dei pancadinhas nas 3 palavras que eu escrever em uma folha de papel, palavras que para mim representavam problemas: computador, filho e marido. Repito que só iria conhecer o poder dessas palavras quando chegasse em casa. Ao chegar em casa, fui recebida com um sorriso pelo meu marido e meu filho, que me disseram: adivinhe o que compramos na sua ausência? Um computador novo, foi o meu palpite. Estávamos tendo problemas com o computador que exigiam horas e horas, sem brincadeira, dos técnicos que iam lá em casa e tentavam, sem êxito, consertá-lo. A coisa chegou ao ponto que eu estava seriamente me perguntando se não teríamos um fantasma no computador. O mais importante é que andáramos tendo muitas discussões sérias em família nas semanas anteriores por causa dos caprichos do nosso computador. Eu não me interessava por computadores, eu só desejava harmonia. Fiquei um pouco surpresa quando tanto meu marido quanto meu filho disseram que eu estava certa, que eles haviam comprado um computador novo, já que na véspera de eu viajar eles tinham concordado em esperar mais 6 meses para comprar um que viesse com um novo processador de 64 bits. Em seguida, eles perguntaram: adivinhe de que tipo? E eu recitei a lista: Dell, Sony, Compaq e assim por diante. Citei todo tipo de computador que me ocorreu. Não, 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 responderam os 2 de cada vez que eu tentava adivinhar. Desisto, exclamei. Veja bem, o homem que é meu marido há 30 anos tem ideias muito firmes. Ele tem uma vontade de ferro, a qual, quando concentrada e consciente, equivale nada menos a uma fantástica determinação. Quando ele não está consciente, no entanto, essa determinação pode ficar mais parecida com teimosia e nada é capaz de convencê-lo. Ele for um convicto defensor do PC e nada, quero dizer nada mesmo, o teria feito mudar de ideia. Assim, quando ambos gritaram para mim: Apple! Eu literalmente quase desmaiei. Veja bem, o meu primeiro desejo foi ter um Apple, mas Apples não eram permitidos na nossa casa, assim como porcos não podem entrar na casa de judeus que só comem alimentos kosher. O que acabo de descrever poderá parecer trivial para algumas pessoas. No entanto, sou casada há 30 anos, e há 30 anos o meu casamento atravessou montanhas e vales, com nós 2 lutando em direção a uma meta mútua de unidade e igualdade. Essa escolha aparentemente inofensiva de computadores representou uma deposição de armas que somente aqueles envolvidos na batalha reconheceriam. O que estou querendo dizer é que se alguém me dissesse que a China havia libertado o Tibete, não teria ficado mais surpresa. Lembrei-me de ter mentalmente levantado o lápis, dito gota de orvalho e dado pancadinhas em marido, computador e filho. Será que 30 anos de conflito poderiam ser dissolvidos com tanta rapidez e sem nenhum esforço? Será que repetir sinto muito, me perdoa, obrigada e eu te amo poderia transformar uma vida inteira de conflitos externos com as minhas figuras de autoridade? Mãe, companhia telefônica e marido? Tudo o que sei é que 2 semanas se passaram depois do seminário. Pratico todos os dias o que o Dr. Hughlem me ensinou o mais religiosamente possível. Meu filho ficou curado de uma prolongada doença e o meu marido e eu estamos dialogando a respeito de coisas que eu costumava manter bem guardadas e contidas. E ontem à noite ele disse: sabe, meu bem, se você quiser, pode comprar uns desses pequenos laptops para você. O que as mentes céticas querem saber?
Como mencionei anteriormente no livro, escrevi um artigo e divulguei-o no meu blog. Também adicionei o texto ao meu site. Além disso, foi publicado em um livro de autoria de David Hicklam. O artigo veio a ser o mais amplamente distribuído e comentado que eu já escrevera. As pessoas o incluíam em grupos de discussão, encaminharam para os amigos, enviaram para suas listas de e-mails pessoais e públicas e o espalhavam ainda de outras maneiras. Aparentemente, a mensagem que o artigo continha estava inspirando todo mundo. Foi exatamente esse artigo que captou a atenção do meu editor e me levou a escrever o livro que você tem nas mãos. Entretanto, nem todo mundo adorou o artigo. Algumas pessoas não conseguiam acreditar que ninguém, nem mesmo um psicólogo, pudesse curar criminosos com problemas mentais em um hospital. Uma pessoa escreveu para o Dr. Hicklam e exigiu uma prova. Ela queria saber os fatos a respeito das experiências do Dr. Hicklam naquele hospital psiquiátrico. E eu também queria essas provas. Verdade seja dita. Eis a resposta detalhada que o Dr. Hicklam escreveu. A história, como a maioria das histórias, requer esclarecimentos. É verdade que 1. Passei vários anos trabalhando como psicólogo sem vínculo empregatício no Hawaii State Hospital, um estabelecimento psiquiátrico administrado pelo Departamento de Saúde do Estado do Havaí. 2. Passei 3 anos, de 1984 a 1987, como psicólogo da equipe, trabalhando 20 horas por semana em uma unidade de segurança máxima para pacientes do sexo masculino que haviam praticado atos criminosos de assassinato, estupro, uso de drogas e agressão contra pessoas e propriedades. 3. Quando ingressei na unidade de segurança máxima em 1984 como psicólogo da equipe, todas as celas de isolamento estavam ocupadas por pacientes violentos. 4. Em qualquer dia considerado, havia na unidade vários pacientes com grilhões nos tornozelos e nos pulsos para impedir que eles praticassem atos violentos contra outras pessoas. 5. A violência na unidade praticada por pacientes contra pacientes e contra a equipe era uma ocorrência corriqueira. 6. Os pacientes não estavam intimamente envolvidos com os cuidados que lhes eram prestados nem com a sua reabilitação. 7. Não havia atividades de reabilitação dentro da unidade. 8. Fora da unidade, não havia atividades, recreação ou trabalho. 9. As visitas de familiares na unidade eram extremamente raras. 10. Nenhum paciente tinha permissão para sair da unidade de segurança máxima sem uma autorização por escrito do psiquiatra, e quando saía, o fazia com grilhões no tornozelo e nos pulsos. 11. A permanência na unidade do paciente típico era de anos, com um custo, acredito eu, em torno de $30.000 por ano na época. 12. As faltas ao trabalho por motivo de doença na equipe eram extremamente elevadas na ala. 13. O ambiente físico da unidade era sombrio e um tanto decadente. 14. A equipe da unidade era formada basicamente por pessoas maravilhosas e dedicadas. 15. O que acabo de descrever provavelmente é a situação típica da maioria das unidades psiquiátricas nos Estados Unidos. Quando deixei a unidade e o estabelecimento em julho de 1987. 1. As celas de isolamento não eram mais usadas. 2. Não eram mais usados grilhões nos pulsos e nos tornozelos. 3. Os atos de violência eram extremamente raros e, em geral, envolviam novos pacientes. 4. Os pacientes eram responsáveis por cuidar de si mesmos, inclusive por arranjar moradia e trabalho e contratar serviços jurídicos antes de deixar a unidade e o estabelecimento. 5. As atividades recreativas realizadas fora da unidade, como jogar tênis, eram permanentes e, para sair para praticá-las, os pacientes não precisavam da autorização de um psiquiatra nem usar grilhões nos tornozelos e nos pulsos. 6. Tiveram início atividades de trabalho fora da unidade, como a lavagem de carros, sem que, para exercê-las, os pacientes precisassem da aprovação de um psiquiatra ou do uso de grilhões nos tornozelos e nos pulsos. 7. O trabalho dentro da unidade consistia em assar biscoitos e engraxar sapatos. 8. Os pacientes estavam recebendo visitas de parentes na unidade. 9. A falta ao trabalho dos membros da equipe por motivo de doença deixou de ser um problema crônico. 10. O ambiente da unidade melhorou enormemente devido à pintura e à manutenção, e também porque as pessoas se interessavam pelo lugar onde viviam.
11. A equipe da unidade estava mais empenhada em incentivar os pacientes a ser totalmente responsáveis por si mesmos. 12. O tempo de permanência dos pacientes na unidade foi enormemente reduzido, passando a ser de meses em vez de anos. 13. A qualidade de vida tanto dos pacientes quanto da equipe mudou radicalmente, deixando de ser de uma prisão e passando a ser de uma família, de pessoas que se importavam umas com as outras. O que eu fiz na condição de psicólogo da equipe da unidade? Todas as vezes que eu ia para a unidade, eu fazia o processo de identidade própria por meio do Ho'oponopono do arrependimento, do perdão e da transmutação, para o que quer que estivesse acontecendo em mim, que eu experimentava consciente e inconscientemente como problemas antes de entrar, durante o tempo em que eu ficava lá dentro e depois que eu saía. Não realizei nenhum trabalho de terapia ou de orientação psicológica com os pacientes da unidade. Não participei de nenhuma conferência da equipe sobre os pacientes. Assumi completamente a responsabilidade de purificar o que havia em mim que me causou problemas como psicólogo da equipe. Sou uma criação do eu sou, perfeito, como acontece com todo mundo e com tudo. O que é imperfeita é a B, as memórias que reagem reencenadas como críticas, ressentimento, raiva, irritação e só Deus sabe o resto da M que é carregada da alma. Paz do eu e Haleakala Hyulen. Embora eu ainda estivesse aprendendo Ho'oponopono, eu às vezes ensinava o método a outras pessoas quando sentia que elas estavam abertas a ouvir falar nele. É claro que o fato delas estarem abertas era um reflexo de mim, não delas. Quanto mais claro eu me tornava, mais claras as pessoas ao meu redor se tornavam. Entretanto, isso é difícil de aceitar. É muito mais fácil querer mudar o exterior do que o interior. Um corretor de imóveis nos levou de carro para ver algumas casas. Ao longo do caminho, conversamos bastante a respeito da cura, da espiritualidade, do filme O Segredo e do crescimento pessoal. Tudo era interessante, mas algo esclarecedor teve lugar durante parte do percurso. O corretor havia lido meu hoje famoso artigo sobre o Dr. Hyulen e o processo de cura havaiano Ho'oponopono que ele usou para curar uma ala inteira de criminosos com doenças mentais. Como todas as outras pessoas, o corretor achou o artigo inspirador. Como todas as outras pessoas, ele não o entendeu muito bem. Enquanto passeávamos de carro pela bela ilha de Maui, ouvi o corretor se queixar de uma casa que ele não conseguia vender. O comprador e o vendedor estavam discutindo por causa dela, causando muita raiva, ressentimento e outras coisas. A venda estava presa no meio da briga e não iria se concretizar em um futuro próximo. O corretor estava obviamente frustrado por causa das atitudes daqueles dois. Fiquei ouvindo durante algum tempo e depois me senti inspirado a me manifestar. Você gostaria de saber o que o Dr. Hyulen talvez lidaria com essa situação usando o Ho'oponopono? Perguntei. Claro! Exclamou o corretor, obviamente curioso. Estou decididamente interessado. Por favor, me diga. Isso deve ser bom, disse Nerissa. Bem, eu não sou o Dr. Hyulen, comecei, mas estou escrevendo um livro com ele e treinei com ele, de modo que acho que tenho uma boa ideia de como ele talvez lidaria com a situação. Conte-me! O que o Dr. Hyulen faz é olhar dentro de si mesmo para ver o que existe dentro dele que está compartilhando a experiência que ele vê do lado de fora. Comecei. Quando ele trabalhava no hospital psiquiátrico, ele olhava para a ficha dos pacientes, quer ele sentisse repulsa pelos atos deles ou outra coisa. Ele não lidava com a pessoa, ele lidava com os sentimentos que ele experimentava. À medida que ele começava a limpar o que estava dentro dele, os pacientes começavam a se purificar e ficar curados. Eu gosto disso, afirmou o corretor. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que significa a responsabilidade, prossegui. Elas preferem culpar os outros e as circunstâncias externas. Quando elas se desenvolvem e se tornam mais conscientes, começam a se considerar responsáveis pelo que dizem e fazem. Além disso, quando você se torna ainda mais consciente, você pode começar a compreender que é responsável pelo que todo mundo diz ou faz, simplesmente porque essas pessoas fazem parte da sua experiência. Se você cria sua própria realidade, então você criou tudo que você vê, até mesmo as partes de que não gosta. O corretor estava sorrindo, balançando a cabeça. Continuei a falar. Não importa o que o comprador ou o vendedor faça
interessa nessa situação, acrescentei. O que interessa é o que você faz. O que o Dr. Hughlem faz é simplesmente repetir: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado. Ele não diz isso para as pessoas, ele o diz para o divino. A ideia é purificar a energia compartilhada. Vou fazer isso, disse o corretor. Mas você não faz isso para obter alguma coisa, prossegui. Você o faz porque é dessa maneira que purificamos a energia compartilhada, de maneira que ninguém tenha que experimentá-la novamente, nunca mais. É uma limpeza e você nunca para de fazê-la. Fiz uma pausa. O corretor parecia ter entendido. Os seus olhos estavam arregalados e ele exibia um largo sorriso. Se alguma coisa aparece na sua consciência, continuei, cabe então a você fazer a limpeza e curar. Como você chamou a minha atenção para a situação do comprador e do vendedor, então eu também tenho que fazer uma limpeza nela. Ela agora faz parte da experiência da minha vida. Se eu sou o criador da minha experiência, então eu também sou responsável pela situação. Deixei tudo isso calar na mente enquanto continuávamos o nosso passeio para ver outras casas em Maui. Alguns dias depois, recebi um e-mail do corretor. Ele disse que continuava a usar o processo do Dr. Hughlem. É assim que funciona. É totalmente amor, é contínuo e você é totalmente responsável. Certo dia, ministrei um seminário com Mind Hurt. O seminário se chamou The Secret of Money. Nele, ensinei a todo mundo o método de limpeza do Ho'oponopono. Depois, um cavalheiro se aproximou de mim e disse: tenho dificuldade em dizer sinto muito e por favor me perdoa. Por quê? Perguntei. Não consigo imaginar uma divindade ou um Deus amoroso que precise que eu lhe peça perdão, disse ele. Não creio que o divino tenha que me perdoar por alguma coisa. Pensei no assunto e mais tarde eu soube a resposta que deveria ter dado ao homem. Você não está fazendo essas declarações para ser perdoado pela divindade. Você as está fazendo para se purificar. Você as profere para a divindade, mas a intenção é purificar você. Em outras palavras, o divino já está derramando amor sobre você. Ele nunca parou. No estado zero, onde não existe limite, a descrição mais aproximada que podemos fazer é dizer que se trata de um estado de puro amor. Ele está lá, mas você não. Assim, ao dizer eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, você está purificando os programas que existem em você que o impedem de estar no estado puro, o amor. Repetindo, o divino não precisa que você faça Ho'oponopono, mas você precisa fazê-lo. Recebi recentemente de uma amiga um e-mail de partir o coração. Ela perguntou: o que você diria para alguém que tem lido seu livro, que assistiu ao filme O Segredo, que lê todos os dias o seu blog, que se esforça ao máximo e ainda assim está dura, infeliz e fracassada? Continua tendo um problema após o outro, nunca termina. O que você diria? Senti a dor dela. Afinal de contas, em certa ocasião, eu fui um sem-teto. Lutei com a pobreza durante uma década. O meu sucesso instantâneo provavelmente levou 20 anos para acontecer. Eu sei como é ter a impressão de que se está preso na areia movediça. O que dizer a essa pessoa? No passado, eu ofereceria soluções. Eu diria: leia A Magia de Acreditar. Assista 7 vezes ao filme O Segredo. Crie um roteiro de como você quer que a sua vida seja. Medite todos os dias. Trabalhe as suas questões de autossabotagem. Mas essa é a abordagem frontal em relação à mudança. Aprendi e o Dr. Hughlem confirmará que essa abordagem raramente funciona. O que resta então? Como você, eu ou qualquer pessoa pode ajudar alguém que esteja empacado e sofrendo? De acordo com o Ho'oponopono, a única maneira é fazendo uma limpeza em mim mesmo. As pessoas que me procuram, inclusive aquela que escreveu para mim, estão compartilhando um programa comigo. Elas o pegaram como um vírus da mente. Elas não são culpadas. Elas se sentem imobilizadas ou encurraladas. Posso jogar uma corda para elas, mas na maioria das vezes elas não a usarão ou a usarão para se enforcar. Então o que fazer? Tudo que posso fazer é uma limpeza em mim. Enquanto eu me purifico, elas se purificam também. À medida que purificamos os programas que compartilhamos, estes são retirados de toda a humanidade. Isso é tudo o que faço hoje em dia.
Foi a primeira coisa que o Dr. Hewlett me disse que fazia, naquela primeira conversa telefônica que tivemos há muito tempo. Tudo o que eu faço é purificar, purificar, purificar. Tudo o que eu faço é dizer, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado. O resto cabe à divindade. Não acho que isso seja insensível, mas sim a coisa mais sincera que eu posso fazer. E é o que estou fazendo neste momento enquanto escrevo estas palavras. Finalmente, considere a seguinte conclusão espiritual. Como a história dessa pessoa que escreveu para mim agora faz parte da sua experiência, isso significa que também cabe a você curar. Afinal de contas, se você cria sua própria realidade, então você teve que criar também esta situação, pois ela agora faz parte da sua realidade. Sugiro que você use as declarações "eu te amo" para curá-la. À medida que você for se curando, a pessoa que escreveu para mim e todas as outras pessoas que compartilham esse programa se restabelecerão.